Bora, concurseiro, beleza? Professor Garcia na área, vamos dar continuidade ao estudo do Código Penal, a parte especial. Agora nós vamos falar de um crime bem interessante. Já falei de homicídio, feminicídio, ficaricídio, que é a grande novidade. Agora nós vamos falar do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e à automutilação, que foi introduzida em 2019 pela Lei 13.968 de 2019, tá? Então, atualmente, além da ideia de induzir, instigar, auxiliar alguém à prática do suicídio, nós temos as mesmas condutas, só que para o resultado da automutilação, ou seja, da pessoa se autolesionar. Isso aconteceu tendo em vista uma política criminal e com a análise da criminologia sobre o fato de acontecer aqui no Brasil, como em outros países já aconteciam, o fato de alguém induzir um terceiro a se automutilar, como nós temos lá o exemplo da prática do desafio da baleia azul. Então, por isso, pela necessidade de repressão, colocaram essa informação não lá no crime de lesão corporal, que talvez teria sido a melhor saída. Colocar aqui dentro, referente a induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, no artigo 122, tá? Então, apesar da automutilação, ela tem uma característica mais de lesão corporal, jogaram dentro do artigo 122, que é a ideia de induzir, instigar, auxiliar ou suicídio, beleza? E o que acontece? Qual que é a diferença desses verbos aí? Então, vamos pegar primeiro a novidade, dentro aqui do artigo 122, ele cita aqui três verbos: o induzir, o instigar e o auxiliar, que é prestar o auxílio. Induzir é quando você cria a ideia na vítima para ela praticar o suicídio ou a automutilação. Você está criando a ideia na cabeça da pessoa para ela praticar suicídio ou a automutilação. Isso é induzir. Quando você reforça a ideia que ela já deseja, chama-se instigar. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que um cara posta na internet e coloca assim: eu não sei o que fazer hoje na vida. Aí uma pessoa coloca lá, dolosamente: por que você não se mata? Só dele induzir a pessoa a querer se matar, já está consumado o crime. Igual vou dar outro exemplo. O mesma pessoa ela coloca assim na internet: ah, eu acho que hoje eu vou me matar. Aí você coloca embaixo: isso mesmo, se mate, automutile. Você está reforçando a ideia que a pessoa já tem. Induzir é criar a ideia da automutilação, do suicídio, instigar é reforçar essa ideia. Igual quando o cara tá lá no prédio: eu vou me jogar, aí fica a galera: pula, pula. Essa ideia é de instigar, porque você está reforçando a ideia na cabeça da pessoa, beleza? Já o auxílio é todo instrumento que vai facilitar a pessoa a conseguir se matar ou automutilar, mas você não está realizando o ato executório da automutilação ou do suicídio. Então, a título de exemplo, a pessoa fala: eu quero me matar, mas eu não tenho uma faca. Aí você entrega a faca. Pega essa faca, ó. Essa faca que eu comprei na China. Ela corta só de olhar. Você entrega essa faca para a pessoa, já está configurado o crime de auxílio ao suicídio ou automutilação. A grande novidade é que em 2019 nós temos agora o caput. Depois a gente vai ter para primeiro, para segundo, temos aí as qualificadoras. Só de você induzir, instigar, auxiliar, ainda que a pessoa não faça o ato do suicídio ou da automutilação, ainda que ela nem tente fazer isso, mas só de induzir, instigar, auxiliar, já está consumado o crime. Então você vai notar, esse crime é um crime formal. Então, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, à automutilação, o CAPT aqui, ó, tem natureza formal, é a forma simples de cometer esse crime. A pena é reclusão de 6 meses a 2 anos, ok? Reclusão de 6 meses a 2 anos. Isso aí agora é uma novidade. Então, só de você induzir, instigar, auxiliar a pessoa ao suicídio, à automutilação, já está consumado o crime. Porém, se você induz, instiga, auxilia e a pessoa vem a sofrer nessa tentativa de suicídio, ou seja, ela tentou se matar, então ela vai ter ali uma lesão, ou ela tenta se matar, ficando com a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima,
que você pega o complemento lá no artigo 129 para primeiro, que é lesão grave, e 129 para segundo, que é lesão gravíssima, a pessoa vai ter aí uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então, na tentativa de suicídio ou se da automutilação gera uma natureza grave ou gravíssima a lesão, a pessoa que instigou, induziu ou auxiliou não pega a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Pega uma pena de reclusão de 1 a 3 anos na lesão grave ou gravíssima decorrente de automutilação ou da tentativa de suicídio, beleza? Se você só instigou, induziu ou auxiliou e a pessoa não realizou nenhum ato executório, já está consumado, que é de 6 meses a 2 anos. Se gerar uma lesão leve, também será o CAPT, porque para ser o parágrafo primeiro é lesão grave ou gravíssima. Então, voltando aqui é um crime formal de induzir, instigar ou auxiliar, ainda que não gere aí um resultado material, beleza? Se for lesão leve, também aqui vai ser o CAPT. Agora, se o resultado gerou lesão grave ou gravíssima, aquela automutilação, uma tentativa de suicídio, pega a reclusão aqui de 1 a 3 anos, beleza? Agora vamos piorar a situação. Se dessa tentativa de suicídio a pessoa acabou morrendo mesmo, ou seja, o suicídio se consumou, acabou lá a vida encefálica daquela pessoa, teve a morte cerebral, ou da automutilação a pessoa também veio a morrer, aí o indivíduo não responde em tese pelo homicídio, responde pelo induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, na sua forma qualificada. Pega uma reclusão de 2 a 6 anos. Depois a gente vai falar outros casos que vai depender da vítima. Daqui a pouco a gente fala, ok? Então, ó, repare que nós temos 3 maneiras de praticar o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Aquela que não gerou nenhum resultado ou gerou apenas lesão leve é o CAPT, reclusão 6 meses a 2 anos. Aquela que gera lesão grave ou gravíssima pega a reclusão de 1 a 3 anos. A gente ainda vai ter aula sobre as espécies de lesão corporal. Mas a título de exemplo, se eu fico por mais de 30 dias sem exercer minhas ocupações habituais, não vai ser lesão leve, vai ser lesão grave. Se eu perco a possibilidade de trabalhar porque eu fiquei inválido, vai ser lesão gravíssima, beleza? Depois a gente vai passar para vocês aí os casos no artigo 129, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Então esse parágrafo primeiro, ele precisa de complemento, ok? Então, a norma é pena em branco, como complementa a lei homogênea, como é no próprio Código Penal, homovitelina, beleza? E a qualificadora do suicídio, ou da automutilação, mas que teve o resultado morte. Lembrando que eu não posso realizar o ato executório. Se fui eu que abri a torneira do gás para a pessoa morrer na câmara de gás, eu respondo pelo homicídio, beleza? Mas se eu induzir a pessoa até a câmara de gás e a própria pessoa que ligou a torneira e ela veio a morrer, eu respondo pelo induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação, de forma qualificada, beleza? Pegamos essas 3 espécies aí, do CAPT para primeiro para o segundo. Agora vamos para outra. Majorante você não chama de qualificadora. A qualificadora é quando muda a pena base. Vou mostrar aqui só para você ver, ó. A pena base não é de 6 a 2, reclusão. Se mudou de 1 a 3, era 6 meses a 2, passou a ser 1 ano a 3. Isso é qualificadora. Ó, era de 6 meses a 2, passou a ser de 2 anos a 6 anos, isso aí é qualificadora. Agora, quando a gente fala que a pena vai ser duplicada, prevalece na doutrina que isso aqui é uma majorante. Então, se eu induzir, instigar ou auxiliar alguém a praticar o suicídio e a motivação for um motivo egoístico, torpe ou fútil, nessa situação a pena será duplicada, beleza? A pena em dobro. Ou, se a vítima for menor ou tiver diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, aí a pena será duplicada. Mas depois a gente vai falar da pessoa que não tem capacidade nenhuma de resistir e do menor de 14. Daqui a pouco a gente fala, deixa aí uma observação, que daqui a pouco a gente fala se a pessoa for menor de 14 ou se não tiver nenhuma capacidade de resistência. Aqui não é que ela não tem capacidade, é diminuída a sua capacidade, beleza? Daqui a pouco a gente complementa isso para você. Então, nesses casos, a regra geral aí, a pena será duplicada.
Outro caso, que a pena será aumentada até o dobro, e aqui tem um pequeno detalhe, ó, aqui ela é duplicada, aqui é até o dobro. Então, o máximo é o dobro, ali já é o dobro. Se a conduta for realizada por meio da rede mundial de computadores, pela rede social transmitida em tempo real. Então, se o cara está induzindo alguém a praticar o suicídio ou a automutilação utilizando a internet, transmitindo em tempo real, igual no Skype, no Instagram, assim por diante, teremos aí a pena até o dobro. Aí também a gente chama de majorante, beleza? Outro tipo de majorante, que a pena será em dobro, aí aqui não é até em dobro, se o autor que está induzindo e instigando as pessoas a praticar o suicídio e a automutilação, ele é um líder, ele é um coordenador, ele é administrador de um grupo, de uma comunidade, de uma rede virtual, ou é responsável. Então ele que está liderando esse tipo de prática aí. Aí a pena também será em dobro, beleza? Fique esperto sobre isso que com certeza aí pode aparecer na sua prova. Agora, já tinha o entendimento da doutrina e passou a ser previsto na lei. A depender do tipo de vítima, o induzimento, a instigação, o auxílio aí ao suicídio, ele não vai ter aí uma situação desse crime, ele vai mudar a sua rotulação. Como assim, ó? Porque ele fala assim no parágrafo 6, ó. Se o crime que trata o parágrafo primeiro é o que resulta lá, lesão corporal grave ou gravíssima na situação da automutilação ou da tentativa de suicídio. Aí ele fala assim, ó, se o crime do parágrafo primeiro, que é tentar a pessoa suicidar ou na automutilação, resultar uma lesão corporal de natureza gravíssima, então a tentativa de suicídio ou a automutilação que gerou lesão corporal gravíssima, aí a vítima sendo, só mudar a cor para dar o destaque para você, sendo menor de 14 anos, então não é qualquer vítima, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem um necessário discernimento para a prática do ato, ou qualquer causa, não pode oferecer a resistência, o indivíduo responde pelo crime do artigo 129, parágrafo 2º, que é lesão corporal gravíssima. Então, vamos lá para você entender. Se você induzir uma pessoa a praticar suicídio, você instigar, auxiliar, ou automutilação, isso gerar uma lesão gravíssima, ela for menor de 14, uma pessoa que não tem o necessário discernimento, não pode opor resistência, você não vai responder pelo crime do artigo 122. Você vai responder, conforme o artigo 122, parágrafo 6º, pelo crime do artigo 129, parágrafo 2º, ou seja, lesão corporal gravíssima, porque aquela pessoa não entende o que está fazendo. Como outro caso também de desclassificação, se você faz aquela tentativa de suicídio ou a automutilação contra um menor de 14 anos, ok? Um menor de 14 anos, ou com a pessoa que também não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou qualquer causa ele não possa lhe oferecer uma resistência, você não vai responder pela tentativa de suicídio que acabou gerando a morte, né, ou automutilação que acabou gerando a morte, você não vai responder pelo 122, pelo induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Você responde lá pelo homicídio, lá no artigo 121. Aí analisando, vamos ter menor de 14, tem qualificadora, não tem necessário discernimento, não põe resistência, você vai responder pelo homicídio e não pela instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio ou automutilação com resultado morte. Você responde logo pelo homicídio. Então o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, que foi introduzido em 2019, eles vêm de uma criação doutrinária que passou a ser positivado com a expressão que o cara responde ou pela lesão corporal gravíssima, se gerou esse resultado, ou responde pela prática do homicídio. Então, eu vou dar um exemplo. Se tem um menino de 16 anos, eu falo para ele, pula da janela, ele pula e morre, eu vou responder por induzimento ao suicídio com a pena majorada por ser menor de idade, ok? Mas se eu falar isso para um menor de 14 anos, sabendo que é menor de 14 anos, tem um menino de 10 anos aqui na janela. Eu falo, pula da janela, e o menino pula,
eu vou responder por homicídio, beleza? Já tinha essa construção doutrinária, reforçando em 2019, passou a ser positivada aí na legislação, beleza? Então fique esperto com essas novidades aí. Tranquilo? Então matamos aí o crime de instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, beleza? E a novidade da automutilação e as novidades das tipicidades penais. E agora nós vamos fechar esse bloco com mais um crime, que aí na próxima aula a gente joga uma bateria de questões e depois nós vamos lá para a lesão corporal. Vamos falar do infanticídio. O infanticídio em si é um homicídio, porém, por critério do legislador, ele resolveu rotular com outro nome e com a pena bem diferente. Infanticídio, para ser esse crime do artigo 123, tem que preencher todos os requisitos acumulativos do artigo 123. Então, primeira ideia, a pessoa vai matar, mas não vai matar qualquer pessoa, vai matar o próprio filho. Então, primeira ideia, você vai nessa sequência. É a conduta de matar, igual homicídio, porém você vai matar seu próprio filho. Por isso tem esse nome de infanticídio. Sídio é matar, infante, vai matar um menor. Então vai matar o próprio filho, mas não é em qualquer momento. Por isso que eu falo, tem que preencher todos os requisitos. Então, a primeira ideia é a conduta a matar. O próximo é o próprio filho. Só que vai matar durante o parto ou logo após. Então já teve lá, talvez, rasgadura da placenta, já está tendo a dilatação, já iniciou o parto, tá? Então, porque se ela está grávida e ela mata o próprio filho, é aborto. Agora aqui não, é durante o parto, então tá no momento já do trabalho de parto, aí a perícia que vai constatar isso, ou logo após. Só que matou esse próprio filho durante o parto ou logo após, mas tem outro elemento essencial para configurar o infanticídio. Vai ter que demonstrar que ela está sob influência do estado puerperal. Aí também a perícia que vai fazer análise se ela está sob a influência do estado puerperal. Então ela está durante parto ou logo após, está sob influência do estado puerperal, está matando o próprio filho. Quem faz isso é a mãe, tá? É a mãe que é a pessoa, a mulher biológica, tá? Vamos lá para a parte de medicina legal. É a mulher biológica, só a mulher biológica que menstrua, só a mulher biológica que está sob estado puerperal, beleza? A mulher trans não entra aqui não. Então é um crime próprio que só a própria mãe, que é mulher, pode matar o próprio filho. Então é um crime próprio, porque é só a própria mãe que está sob influência do estado puerperal. Então os elementos: conduta a matar, próprio filho, durante o parto ou logo após, é o elemento de tempo, né, elemento temporal, sob influência do estado puerperal. Aí não responde por homicídio, vai responder por infanticídio, pena de detenção de 2 anos a 6 anos, né? Bem diferente lá, referente ao crime de homicídio, pegaria lá de 6 a 20, de 12 a 30, ou 20 a 40, o feminicídio. Não, é uma detenção de 2 a 6 anos. Então, repare, nos crimes dolosos contra vidas, nós temos aí um crime doloso com pena de detenção, que é o crime de infanticídio. É um crime próprio, praticado somente pela própria mulher que está parindo o filho, beleza? É admitido com autoria se o amigo, o marido, ajudar essa mulher a matar o próprio filho. Que aí, como vai ter um elementar do crime, que é sob influência do estado puerperal, o próprio filho, nesse caso aí, o coautor responde pelo mesmo crime, tá? Se porventura também a gente pensa num erro do tipo, a mulher acabou de parir, aí ela vai lá no berçário achando que tá matando o próprio filho e acaba matando o filho de terceiro, como ela achava que era o próprio filho, ela responde ainda pelo infanticídio, se tiver um erro aí sobre a pessoa, tá? Beleza também a gente complementar isso para você, ok? Beleza. Vimos isso. Vamos agora já aproveitar falar nesse bloco mesmo. No próximo a gente só joga a questão. Vamos falar do outro crime. Agora tem várias espécies, que é o aborto. Primeira ideia: o aborto no Brasil, em regra, é crime. O que é aborto? É você matar um feto que está lá no ventre daquela mulher, tá? É matar o feto que está ali da mulher. Essa é a ideia.
Então, aborto provocado pela gestante com o seu consentimento. Como assim? Primeira modalidade é a própria mulher gestante que pratica o autoaborto. Ela mesma realiza as manobras abortivas contra ela mesma. É provocar aborto a si mesma. Pena de detenção de 1 a 3 anos. É um crime doloso contra a vida com pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, é a própria mulher que vai praticar o aborto. E só existe o aborto doloso. Então, vou dar alguns exemplos. Ela pratica crossfit, sabe que está grávida. O médico falou que ela pode continuar praticando crossfit, mas com certas restrições. E ela vai lá e treina o crossfit. E faz aquele pulo que pula na caixa, sabe? Aquele que se bate a canela. Ela pula na caixa, só que bate a canela, cai de barriga no chão e causa um aborto. Um aborto ela causou, só que foi culposo. Ela vai responder por esse aborto? Não. Só existe aborto doloso. Ela tem que saber que está grávida e tem que ter o dolo de abortar, beleza? Então, se for culposo, não tem como. Vamos dizer que ela nem sabe que está grávida e ela toma um chá lá que a tia dela passa, que é para fazer limpeza, um detox, e acaba abortando, mas nem sabia que estava grávida. Ela vai responder para o aborto? Não, ela tem que saber que está grávida e dososamente desejar o aborto. Beleza. Então, a primeira modalidade é o autoaborto. Ela mesma provoca o aborto, por meio de remédio, alguma manobra abortiva. Outra modalidade é que ela, sabendo que ela está grávida, ela consente que terceiro provoque aborto. Outrem provoca aborto. É o aborto provocado com o seu consentimento. Então ela está grávida, aí o marido ou namorado que engravidou fala para ela: ah, eu não quero ter filho. Ela, então vai lá, compra remédio. Aí dá o remédio ou leva ela numa clínica de aborto. Mas ela que consentiu, beleza? Quem provocou vai ter outra tipicidade penal. Então, quando ela consente que terceiro faça, ela responde pelo artigo 124, beleza? Pena de detenção de 1 a 3 anos. Por que eu estou falando isso? Porque vamos lá para o artigo 126. O 126 é quem provocar o aborto na gestante com consentimento dela, tá? Ela consentiu. Ela que consentiu vai responder para o 124. Quem provocou mediante consentimento responde pelo artigo 126. Então, o que acontece aqui, você vai anotar. Aqui é uma exceção à teoria monista. Aqui nós temos a teoria pluralista. Por quê? Quem consentiu o aborto responde pelo 124 e quem provocou o aborto responde pelo 126. Repare que existem diferenças de tipicidades penais, inclusive de pena. O 126 é reclusão de 1 a 4 anos e o 124 é detenção de 1 a 3, ok? Então, aqui é uma exceção à teoria monista, que é a teoria pluralista. Então, o namorado que provocou o aborto nessa mulher ou o médico que provocou o aborto nessa mulher, não é nas hipóteses legais, mas teve o consentimento dela, responde lá a reclusão de 1 a 4 anos, beleza? Depois a gente vai para o parágrafo único. E quem provocar aborto sem o consentimento da gestante? Uma pessoa de propósito vai lá dar uma porrada na barriga da mulher para ela provocar, dar um remédio sem ela consentir para ela sofrer esse aborto. Então, quem provocar o aborto sem um consentimento é a pena mais alta que tem, entre os três. Responde pelo crime previsto no artigo 125, reclusão de 3 a 10 anos. Então, quem provocar aborto sem o consentimento da gestante pega uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, tá? Então, nós temos três tipicidades. A mulher que consente ou provoca o autoaborto do 124, que eu já mostrei para você. Quem realiza o aborto em terceiro, que é a mulher, mas a mulher consentiu, aí quem realiza é o 126. Quem realiza o aborto sem o consentimento daquela pessoa, responde pelo 125. O 124, detenção de 1 a 3, o 126 de 1 a 4 e o 125, tem a pena mais alta, é de 3 a 10. Mas, se você provocou um aborto numa pessoa, que é a gestante, e essa gestante, ela for não maior de 14 anos, ou seja, não é maior de 14 anos, ou se ela é nada ou débil mental, ou se o consentimento não é válido, ou seja, houve fraude, grave, ameaça ou violência, aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, do artigo 125. Então, se o consentimento não é válido, porque ela não é maior de 14, ela não é nada, ou débil mental, ou teve fraude, grave, ameaça ou violência,
É mesmo que não tenha um consentimento. Aí vai lá para o 125, ok? Beleza. Caminhando. Outra ideia, aborto qualificada. Aborto qualificado, desculpa. É quando a pessoa pratica o aborto mediante consentimento ou sem consentimento, beleza? Que é os dois artigos anteriores, que é o 126 e o 125. E dessa situação vai aumentar um terço a pena se decorrente do aborto do meio empregado a pessoa sofreu uma lesão de natureza grave. Então não vai responder por dois crimes, vai ser o crime de aborto qualificado pela lesão grave. Outra situação é que se do aborto, tá, gerou aborto, só que aí vem a morte da gestante. Não vai responder por homicídio, vai responder por aborto qualificado. Nesse caso, a pena é duplicada. Então, se for lesão grave, aumenta a pena de um terço. Se for morte, só mudar a cor fica melhor, a pena vai ser duplicada. Mas o objetivo não era matar a mulher, tá? Aqui é um crime préter doloso. Dolo no aborto e sem querer acabou matando a mulher. Como também na lesão grave. Dolo no aborto sem querer acabou gerando uma lesão grave. E quando a gente fala grave é barra gravíssima também, tá? Porque se pune a grave, vai punir também a gravíssima. Aqui é aborto qualificado, beleza? Segundo é a doutrina. E nós temos, no artigo 128, dois casos de aborto não criminoso, tá? E aí a gente já fala dessa DPF 54 daqui a pouco. Nós temos o aborto necessário, que tem alguns sinônimos, que também é chamado de aborto legal ou aborto terapêutico, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então não vai punir o médico, que é o profissional que vai analisar o caso concreto, não vai punir o médico se naquele momento ele vai ter que realizar o aborto para salvar a vida da gestante. Então vou dar um exemplo que eu dou em sala, que é bem interessante. Imagine que uma mulher está dirigindo o carro, ela sofre um acidente de trânsito. Pum, ela mesma bateu o carro. Se autolesionou sem querer, tá? Aí ela vai para o hospital, ela está de 4 meses de gravidez. E ela está com hemorragia interna. O médico fala, eu vou ter que abrir a sua barriga, vou ter que fazer uma cirurgia. E se eu não fizer isso, a senhora vai morrer. E nesse caso, para salvar a senhora, eu vou ter que praticar o aborto, porque eu vou fazer uma cirurgia, o feto, consequentemente, vai morrer. Mas se eu não fizer isso, vai morrer a senhora e o feto. Então o feto vai morrer de qualquer jeito. Não tem outro jeito de salvar a sua vida, que é uma vida que já está inteira e está se perdendo, e do feto sem a senhora não existe, a minha opção é praticar o aborto. É o médico que decide, tá? Não precisa de consentimento da mulher. Porque o médico, dentro dos conhecimentos da medicina, dentro da sua ética, ele vai decidir que aquele momento vai ter que praticar o aborto para salvar a vida da gestante. Por isso chamar de aborto necessário, legal ou terapêutico, beleza? Aqui o médico está exercendo a sua profissão, está no exercício regular do direito, exercendo sua profissão para salvar a vida daquela mulher. Beleza. Outro caso é o aborto decorrente de estupro, que aqui chama-se aborto humanitário, tá? Ou piedoso, que é um aborto decorrente de estupro. Apesar de falar só estupro, você anota aí, entra também o estupro de vulnerável, tá? É tanto o estupro, que é o 213, quanto o estupro de vulnerável, que é o artigo 217A, tá? Que a gente vai ter outra aula ainda sobre isso. Então, se aquela gravidez, ela decorreu de um estupro, ok? E a vítima, que é a gestante, ela consente, ou quando seu incapaz, seu representante consente, ela tem o direito de optar pelo aborto. Ela não é obrigada, mas se ela fala, ó, eu fui vítima de estupro, eu fiz todos os procedimentos legais, mas gerou uma gravidez indesejada e eu não quero esse filho, ela tem todo o direito. Ela não precisa de autorização judicial, ela não precisa ter registrado a ocorrência policial, mas chegou ao conhecimento desse fato, vai ter o devido registro, porque a ação é incondicionada, mas ela não precisa ter uma ocorrência policial antes, não precisa de autorização judicial, é a alegação dela. E o médico, acreditando nela, ele vai realizar essas manobras. Se porventura ela mentiu, o médico não vai responder por crime, porque ele não sabia que ela estava mentindo, tá? Isso aqui é uma situação que decorre de humanidade, de uma piedade, por isso que é chamado de aborto piedoso ou humanitário, beleza? Já lá o necessário por motivo de saúde, por isso que é profilático, também é chamado terapêutico, também é chamado aí essa situação
de legal, de salvar a vida, é um estado de necessidade, do inciso 1. Inciso 2 é mais por amor, porque aquela mulher não é obrigada a carregar no seu ventre um produto do crime que foi o ato de estupro. A pessoa que vai decidir se quer ou não, beleza? Tranquilo. Só que nós temos mais um caso que é a criação da jurisprudência com a DPF 54. Você vai anotar aí, é o feto anencéfalo, que é aquele feto que no ventre da mulher ele está vivo, mas assim que nascer vai ter 1, 2 minutos de vida. Não tem expectativa de vida, porque ele não tem cérebro. Ele tem toda a sua formação, mas não tem cérebro. Era anencéfalo, não vai ter atividade cerebral. Na hora que cortar o cordão umbilical, é mesmo que tirar da tomada. Ele não vai sobreviver. Então a medicina já comprovou isso. Isso chegou no STF para analisar. Porque imagine a mulher, com toda a sua liberdade sexual, ela fez o ato sexual, foi consentido, né? Não é decorrer nenhum desses casos. Ela não corre risco de vida, então não é nenhum desses casos. Só que ela sabe que aquele feto que ela carrega, quando for nascer, vai morrer. Ou seja, vai ficar 9 meses sofrendo até a data do parto. Essa expectativa da morte, que é quase 100% certa, gera um transtorno para essa mulher. Então ela tem uma liberdade sexual dentro da sua filosofia, se ela quiser, de realizar aí o ato de aborto, vai lá no hospital e ela vai ter esse direito. Ainda não virou lei, mas é jurisprudência e cai na prova, tá? O feto anencéfalo. Não é o mesmo caso, tá, da microcefalia. Microcefalia, anota aí, não gera direito à prática do aborto, tá? Feto de traição não gera direito à prática de aborto. A baixa capacidade econômica não gera direito à prática do aborto. 3 casos que é permitido o aborto. 2 são legais, é o aborto necessário e o aborto decorrente de estupro. E também o feto anencéfalo, que é uma criação da jurisprudência, no caso a DPF 54, beleza? Por enquanto é isso. Tem projetos, né, de ideia de legalizar o aborto, mas isso aí é outra discussão. Por enquanto na prova é isso que você tem que levar, beleza? Tranquilo. E só para fechar, professor, é possível a discussão da prática do aborto? Sim, é possível. A gente vive num país livre, existe liberdade de expressão, como também a marcha da maconha, passeata gay, LGBT+, e assim por diante. A gente pode colocar em discussão qualquer coisa pela liberdade de expressão, tá? Não vai estar aí tendo apologia ao crime, porque é a ideia da liberdade de pensamentos. Mas, por enquanto, são esses 3 casos que cabe a prática do aborto. O aborto necessário, que é para salvar a vida gestante, o aborto piedoso, que é motivo aí de estupro, e o aborto por motivo de ser feto anencéfalo. Beleza? Vamos parar por aqui, acabou o nosso tempo. Próxima aula a gente vai jogar aí algumas questões sobre infanticídio, sobre instigação e induzimento, auxílio ao suicídio, automutilação e aborto para depois mudar de tema. Mas isso na próxima aula, beleza? Então valeu, sucesso, até a próxima aula.